Olá, querido, olá, querida, bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu tenho certeza que muitas mensagens podem mudar o rumo da sua vida, podem abençoar você, podem te dar uma luz, porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E nós estamos aqui nos propondo a usar esse canal como uma ferramenta para produzir fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tem aí muitas mensagens que vão edificar você e te abençoar, e pode compartilhar, fale para outros do canal do YouTube da ADVEC. Vai ser bênção. Um forte abraço. Olá, prezados. Estamos mais uma vez aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sei que com certeza você está aí online nos assistindo. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, nesses tempos aí difíceis, que estamos passando. Bom, eu estou em casa agarrado, tá complicado, para o nosso lado. Fazer o quê, Diz que esse vírus aí, ele pega muito, em coroas vivos, o tal do coronavírus. Então tem que ficar em casa mesmo. Mas vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por esse dia que o Senhor nos deu, como a palavra de Deus diz, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te adoramos, Senhor, nesta manhã, por estarmos aqui na tua presença, te louvamos, ó Deus, porque tu és bom, porque a tua misericórdia e o teu favor duram para sempre, Senhor. Te pedimos, ó Deus, uma bênção toda especial sobre a nação brasileira, Senhor, por este momento que estamos passando, ó Deus, que tu possas fazer passar, Senhor, este momento, Senhor, que nós possamos, ó Deus, nos alegrar em Ti, Senhor, sabendo que Tu estás no comando, Senhor, no controle de todas as coisas, Senhor. Abençoa, Deus, os nossos governantes, Senhor, para que eles saibam tomar as decisões corretas nesse período, Senhor, de dúvidas, Senhor, e de incertezas. Abençoa, Deus, a Tua igreja, Senhor. Estamos orando, Senhor, para que a Tua graça se manifeste, Senhor. E sabemos, ó Deus, que podemos confiar em Ti, Senhor. Ó Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor, a escola de hoje, a ministração da Tua palavra, Senhor, para que ela possa encontrar guarida nos corações e nas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, vamos chamar aqui o grupo de louvor. Vamos lá, gente. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Espírito Santo, sinto a presença neste lugar, Deus. Sinto o teu amor neste lugar. Exaltado, exaltado. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Seus pés me rendo, pois a Tua glória eu quero.
secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia. Mais um dia na tua presença, Deus. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu amor. Assim, água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, a cinza nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Nosso Deus, o nosso Deus. Tornou os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não, não, não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não, 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 não há o que temer. Não há o que temer. Glória a Deus, aleluia, essa manhã abençoada, não é? Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É Deus que fez o dia, não importa se é bênção, se é tribulação, se é adversidade, é Deus que fez esse dia. E se você está vivo, dá graças a Deus. Eu tenho uma notícia para dar para você. No dia de hoje, 1 bilhão de pessoas no planeta Terra não tem nada para comer. Está reclamando de quem? O que é que você está reclamando? Para você pensar, né? Para você pensar e analisar, e vai dando graças a Deus e dando glória a Deus, que eu tenho certeza que Deus é maravilhoso para comigo e para com você. Deus é maravilhoso. Meu amado, nesse momento, caso você queira enviar uma oferta, estão aí as contas da igreja, que você pode enviar ofertas, certo? Se você quiser enviar uma oferta por cartão de crédito, aí você tem que fazer um cadastro, espera terminar a transmissão. Ou, se você quiser ofertar, aqui na igreja sede, a igreja está aberta de 9 da manhã às 9 da noite para atendimento pastoral, tá? Isso não tem culto, mas para atender pessoas aflitas, necessitadas. E se você quiser trazer a sua oferta, a área administrativa da igreja está aberta, tá? Está aberta normalmente, tá? Nos dias de segunda a sexta no horário comercial, tá? Para você contribuir no horário de culto, você pode chegar, e que Deus te multiplique, que o Senhor honre a sua fé, que as janelas dos céus estejam abertas sobre você e sobre a sua vida, no poderoso nome de Jesus. Hoje, às 18h30, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. A transmissão do culto, eu tenho uma palavra de Deus. E hoje, também aí às 11 horas, tem um trabalho para a criançada, que você pode chamar a criançada para assistir, que eu tenho certeza que vai ser bênção tremenda para a sua vida. Nós vamos ouvir o pastor que vai ministrar nesse culto, que é uma verdadeira escola, né? É um culto de ensino. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, vamos ouvir o pastor que vai trazer uma palavra de instrução da nossa revista e que serve para você adquirir conhecimento de Deus. A paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu estou aqui na companhia luxuosa da Ana Paula, fazendo aqui a tradução da Libras, né? A lição de hoje é o Decálogo, da revista O Decálogo, a Ética do Sinai. Nós vamos hoje estudar a lição 2. Existe somente um Deus. Estamos passando por tempos difíceis, né, querida? Na verdade, eu queria dizer para vocês, né, eu nunca fiquei tão ansioso para receber, por exemplo, a visita do Testemunho de Jeová na minha casa, né, para ter alguém para poder conversar, né, exceto a minha esposa. Mas vamos lá, vamos trabalhar aqui isso que é importante. Lição 2, a ética, existe somente um Deus. O textuário da nossa lição, ele diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Bom, nós vamos falar hoje sobre a questão da idolatria. E você sabe, idolatria não é apenas adorar deuses ou imagens sem vida. Idolatria é você colocar qualquer coisa no lugar de Deus, ou acima de Deus na sua vida. Nós podemos idolatrar pessoas, nós podemos idolatrar o dinheiro, algumas pessoas idolatram partidos políticos, né? Bom, para evitarmos a idolatria, o que nós temos que fazer? Colocar sempre Deus em primeiro lugar. Na verdade, a gente pode entender o seguinte: Deus ele não precisa, né, de se autoafirmar como Deus, porque Ele é Deus,
né? Ele não precisa que de alguém seja convencido disso. Ele não depende, na verdade, do ser humano para nada. Deus, ele simplesmente ele dá conta de si mesmo. Agora, Deus é tão autossuficiente, mesmo sendo autossuficiente, ele criou o homem para se relacionar com ele. Isso foi lá no princípio da criação, antes mesmo, né, do pecado entrar no mundo, conforme o relato de Gênesis, capítulo 3, né? Embora esse homem tenha pecado, Deus, ele buscou de alguma maneira restabelecer essa comunhão com esse homem que foi feito à sua imagem e semelhança. Ao contrário do que poderia se pensar, Deus foi buscar esse homem. A Bíblia diz, né, em Lucas 19:10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus revelou-se ao homem de muitas maneiras ao longo da sua existência. Deus se revelou através da natureza, através dos profetas, através da sua palavra, através do seu Espírito. Hebreus diz que ele se revelou nos últimos tempos através do seu Filho e tem se revelado na humanidade nos dias de hoje também através de mim e de você, através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem, dada a sua importância e inestimável autoridade, foi o próprio Deus quem estabeleceu esse tipo de relacionamento com o homem. Foi Deus quem estabeleceu os termos desta relação. Na verdade, uma linha divisória foi posta entre o homem, não é, criatura, e Deus, o Criador. Nós somos criatura, ele é o Criador. Estabelecida essa hierarquia, vão seguir-se alguns modelos, né, alguns itens desse contrato que, por ser impositivo, nós chamamos de mandamentos. Bom, vamos tentar entender cada um deles. No primeiro momento, a gente vai entender que Deus não tolera idolatria. Ainda, nós vamos entender que todo ato idólatra, ele afronta a Deus na sua natureza. Ainda, tanto os que fazem ídolos, quanto os que o adoram, aqueles que o adoram, estão sob a ira de Deus. Bom, posto isso, o autor da nossa lição diz que Deus tem crédito. Bom, o que significa? Na verdade, se você acompanhar o relato bíblico, a gente vai ver que Deus, não é, em determinado momento, resolve intervir de uma maneira mais profunda na história humana. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte do povo que foi escolhido por ele. No Egito, os hebreus estavam passando por um momento de extrema humilhação. Eles eram escravizados e por isso Deus resolveu mudar a sorte deles. No capítulo 20 de Êxodo, no versículo 2, a palavra de Deus diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. No capítulo 26 de Levítico, versículo 13, a palavra de Deus ainda acrescenta: Quebrei as cabeças do vosso jugo e os fiz andar com a cabeça erguida. A situação era extremamente terrível. Deuteronômio capítulo 4, versículo 20 diz ainda: A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, para serem o povo da sua herança, como hoje se pode ver. E o relacionamento de Deus, ou o relacionamento do Altíssimo com esse povo, se deu ou começa a se dar através do cumprimento de algumas regras. Quais são elas? Primeiro, o povo escolhido deveria conservar a administração da lei da forma que receberam do Senhor. Segundo tópico, guardar os mandamentos de Deus e obedecê-los. Terceiro, estudar a lei com diligência e também ensinar essa lei aos seus filhos. É bom fazer uma parte aqui para dizer que esse é o momento em que nós podemos, nas nossas casas, estabelecer o culto doméstico, ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus e o temor do Senhor, assim como os hebreus o fizeram. Ainda, não esquecer da aliança entre eles e o Senhor. E a última parte, que não é a menos importante, é rejeitar e evitar a idolatria a todo o custo. Bom, tudo, na verdade, que os hebreus sabiam, vinha da tradição oral. Embora já tivessem vivido por cerca de 430 anos como escravos no Egito, os hebreus tinham uma lembrança, tinham, através da tradição oral, o conhecimento de quem era Deus e do que Deus tinha feito no passado, qual era a participação de Deus na história desse povo. Na verdade, não havia literatura e nem nenhum tipo de culto a Deus no Egito.
Então tudo que esses hebreus sabiam, na verdade vinham através dos relatos dos seus antepassados a respeito das histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Quer dizer, exatamente da tradição, da oralidade, daquilo que era transmitido a eles enquanto povo. Mas nesse momento Deus se dá a revelar a eles de uma forma ainda mais intensa. Deus deu sinais ao povo neste momento para mostrar que ele, o próprio Deus, estava com eles. Moisés então aparece como o primeiro líder desse povo hebreu, o primeiro grande líder do povo hebreu. O povo estava confuso em meio àquelas crenças pagãs daquele país. Deus mostrou a eles o seu poder quando 10 pragas assolaram aquela terra. E quando, com mão forte, Deus os tirou do Egito, da casa de servidão, abriu o Mar Vermelho e fez com que o povo por ali passasse. A cada sinal, você sabe, você vê o relato bíblico, os hebreus eram beneficiados e os egípcios eram prejudicados. Com isso, o que o Senhor queria? Anunciar ao povo que ele era merecedor de todo o crédito e de toda a fidelidade. Apesar disso, no decorrer da história bíblica, a gente vai ver que Israel fracassa nessa fidelidade a Deus. Israel acaba sendo seduzido por crenças pagãs. Não é? No decorrer da Bíblia você vai ver as histórias dizendo que nos dias do rei Acabe, por exemplo, por influência da sua mulher chamada Jezabel, esse rei oficializou o culto a Baal na nação israelita. O autor da revista nos traz também, o pastor Walter Brunelli, não é? O desafio que Faraó faz a Deus nesse tempo. Na verdade, né, a gente, se tivesse que de alguma maneira julgar a atitude de Faraó, e diz, cara, esse cara é sem noção, né? Faraó, em determinado momento, quando Moisés e Arão disseram a Faraó que tinham ordens de Deus para que ele deixasse os hebreus saírem do Egito, eles receberam de Faraó essas respostas. Vou falar que nem o da Atena, põe aí na tela, né? Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Cara, é impressionante. Ainda nos dias de hoje, a gente vê muita gente, né, atualizando, né, de alguma maneira essa história. Muitas pessoas continuam menosprezando a Deus e banalizando, né, de alguma maneira as ordenanças divinas, banalizando os valores supremos de Deus. Porém, a Bíblia adverte. Gálatas capítulo 6, versículo 7, você conhece: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Portanto, há uma resposta imediata de Deus para isso. Você sabe, a religião do Antigo Egito era uma religião extremamente politeísta, isto é, eles cultuavam vários deuses. Estudos apontam que os egípcios tinham mais ou menos cerca de 1.500 divindades, e cada uma dessas divindades tinham características e funções específicas. Essas divindades explicavam, por exemplo, a criação do mundo, mas também os diversos aspectos da natureza e da vida cotidiana. Para os egípcios, esses deuses eram onipotentes e, uma palavra interessantíssima, metamórficos. Eu não sei como é que a Ana Paula vai traduzir esse negócio de metamórfico, difícil, né, Ana Paula? Mas vamos lá. Adiante. Isso significa o quê? Esses deuses, eles tinham corpo de homem e cabeças de animais. Cabeça de águia, cabeça de rã, não é muito diferente hoje, tem muita gente aí com cabeça de burro, mas tudo bem, adiante. Por causa do resplendor desse império egípcio, por causa do que esse império aparecia, como ele surgia no meio das outras nações, na verdade muitas pessoas, os povos de outras nações, eles pensavam que os deuses dos egípcios eram mais poderosos, os mais poderosos do mundo. Deus então diz a Moisés que multiplicaria os seus sinais para que todos soubessem que Jeová era o Senhor. O Senhor então envia 10 pragas para desmascarar esses falsos deuses egípcios, os quais nada puderam fazer para extirpar as pragas. Bom, vamos ver aqui, cada um desses falsos deuses. Eu vou avançar só um pouquinho para vocês verem aqui uma ilustração. Alguns desses deuses estão relatados aqui
nessa gravura aqui, nesse quadro, e eu vou voltar aqui um pouquinho para falar de cada um deles e de como Deus trata, vai na área de cada um deles e confronta diretamente a ação protetora de cada um deus egípcio numa área relacionada a ele. Primeiro, Ísis, a deusa do Nilo. O Nilo era considerado um lugar de adoração, era para os egípcios um lugar de culto, era um objeto de adoração. O Nilo teve as suas águas transformadas em sangue. Rãs era a deusa do nascimento, era uma deusa que tinha cara de rã. Essa deusa rã, ela foi transformada, ou ainda, ela foi confrontada com a praga das rãs. Sete é o deus do deserto. Ele foi desmascarado pelos piolhos. Estes causavam tanto incômodo quanto a poeira do ermo que era levantada pelo vento ali no deserto. Outro deus chamado Watchit era simbolizado pelas moscas. Ele foi desmascarado pela praga das moscas. A gente imagina, se uma mosca só te provoca um incômodo, te dá um transtorno terrível, imagina um enxame de moscas. Existia também a deusa Actor, a deusa do gado, uma deusa que tinha cabeça de vaca, e Apis, o deus boi. Esses deuses foram ridicularizados pela praga que o Senhor enviou para matar o gado. Outro deus chamado Sekhmet, o deus das doenças, e Sumu, o deus da peste, eles foram, ou ainda não puderam proteger o povo egípcio das úlceras que brotavam nas suas peles por causa da praga das sarnas. Ainda, o deus Nut, o deus dos céus, e Osíris, o deus da agricultura, eles não puderam proteger a nação egípcia da praga dos gafanhotos. Bom, um momento aqui, National Geographic, ou History Channel, que seja, o Animal Planet. Um gafanhoto é capaz de comer o próprio peso dele em comida, quase o próprio, ou ainda o próprio peso dele. Imagina que em cerca de 2 quilômetros quadrados, mais de 200, uma nuvem de gafanhotos pode conter mais de 200 milhões de gafanhotos. Isso significa que nenhum verde sobrou naquela época. Quer dizer, se alguém tinha um negócio de hortifruti naquela época ali no Egito, esse negócio foi para o espaço. O Deus Sol não pôde trazer a luz, porque o Senhor trouxe um apagão sobre toda a terra do Egito, um apagão que demorou 72 horas. Imagina se acontece aqui no Rio de Janeiro com a Light, o pau ia quebrar. E finalmente, a morte dos primogênitos. Essa morte dos primogênitos afronta diretamente a Faraó, que também era considerado um Deus que era o protetor das famílias naquela época. Bom, Deus então estabelece o monoteísmo. Imagina aqui, cara, estou falando um negócio de praga do Egito aqui, imagina, meu irmão, se isso acontece no governo Bolsonaro aqui. Ninguém tentou tirar Faraó, Imagina se acontecesse agora qualquer uma coisa dessa aqui, coitado do nosso presidente. Mas bom, vamos lá. Deus então estabelece o monoteísmo. E a passagem diz, mais importante isso aí, não terás outros deuses diante de mim. Como toda crença pagã resulta na devoção de algum ou de alguns deuses diferentes, ao anunciar o primeiro mandamento, o próprio Deus adverte: não terás outros deuses diante de mim. Essa expressão diante de mim mostra a sua intolerância para com qualquer presunção que vise estabelecer concorrência com ele. Porque então Deus falaria a outros deuses? Porque quando ele entregou a Moisés a tábua da lei, a terra estava infestada de crenças em divindades criadas pela imaginação humana. E este, na verdade, é o ensinamento dos 3 primeiros mandamentos. Todos esses mandamentos, que são direcionados ao povo hebreu naquele momento, de alguma maneira estão sintonizados com a adoração e a comunhão com o próprio Deus. O primeiro diz, o sentimento que os hebreus deveriam alimentar em relação a Deus. O primeiro diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento fala de rejeição a outros deuses. O segundo fala sobre você recusar-se a substituir a Deus por outros ídolos. Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas e nem a ela servirás.
E o terceiro diz a reverência ao nome do próprio Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A grande lição aqui implícita, e que tinha que ficar claro para eles, assim como tem que ficar para nós ainda nos dias de hoje, é que devemos dar a Deus o primeiro lugar, a primazia, reconhecer a primazia de Deus sobre todas as coisas. Deus não divide a adoração, ok? Bom, Deus e deuses. Essa nação, então, ia passar, ao sair do Egito, ia passar por um problema extremamente sério. Ao chegar na terra de Canaã, né, lá na terra que Deus direcionava a eles, eles iam se encontrar com um terrível problema. O maior Deus do Oriente Próximo chamava-se El. Esse El, ele é retratado como o pai dos deuses, né? O pai dos homens, um Deus idoso, um Deus bondoso, um Deus barbudo. Não é à toa que de vez em quando a gente verifica, né, pessoas que não têm o conhecimento de Deus tentam retratar a Deus dessa maneira. Na verdade, essa é uma imagem paganizada de Deus, né? A Bíblia diz que Deus é espírito, ele não há forma humana, não há capacidade de você representar ele. Mas a terra prometida, para onde esse povo se dirigia, era uma terra onde havia devoção a vários deuses, como Baal, como Azerá, Astarote, Moloque, né? Por exemplo, Baal, cujo significado é Senhor, ele era a principal divindade cananeia. Era o Deus da chuva, o Deus das tempestades, o Deus da fertilidade. Você observa que, né, lá em no primeiro livro de Reis, quando esse Deus Baal é desmascarado pelo profeta Elias, quando a terra fica seca durante 3 anos. Perdão, aqui caiu aqui. No capítulo 17 do primeiro livro de Reis, Elias diz o seguinte a Acabe: assim como vive Jeová, o Deus de Israel, perante quem deveras estou de pé, não ocorrerá esses anos nem orvalho e nem chuva, a não ser a ordem da minha palavra. Cara, esse cara era poderoso, mano, esse tal de Elias, né? Mas eu fico feliz que a Bíblia nos diz lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que esse Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quer dizer, ele tinha os mesmos sentimentos, as mesmas fragilidades que temos. No entanto, ou contudo, diz que ele orou para que não chovesse, e não choveu no país por 3 anos e 6 meses. E ele orou novamente, e os céus voltaram a produzir chuva, e a terra produziu os seus frutos. Cara, se ele pôde fazer isso, nós também podemos fazer. Nesses tempos de peste assolando a nossa nação, eu tenho certeza que o poder de Deus pode se manifestar de maneira impressionante se o nosso povo orar, se o nosso povo buscar a Deus. Ok? Bom, os cananeus também cultuavam uma deusa chamada Azerá e outra deusa chamada Astarote. Eram as deusas da fertilidade. Nos cultos a essa divindade era um negócio terrível, né? A prostituição, orgia, né? Baile funk, né? Festa rave entre as árvores lá do bosque, um negócio absurdo. E ainda o culto ao deus Moloque, que exigia o sacrifício de crianças de 2 anos. Né? Essas crianças eram sacrificadas essas crianças inocentes eram sacrificadas por conta eles pagavam pelas culpas dos homens. Isso não é, a gente pode fazer uma correlação muito próxima, por exemplo, com o aborto hoje, né? Enquanto algumas pessoas em alguma situação estão lá virando o olhinho lá, né, inconsequentemente, e depois querem, não entendeu o negócio de virar o olhinho, né? E depois, né, querem lá fazer aborto. Meu corpo, minhas regras. Uma banana para você. Bom, vamos lá. Desculpa, eu fiz uma banana, agora já era. Vamos lá. Em uma terra como essa, em que os filhos de Abraão se estabeleceriam, e Deus, né, por intermédio do seu povo, queria mudar esse quadro. Por isso Deus deu a eles mandamentos. Bom, Deus, ele queria uma glória exclusiva. Deus, ele não aceita ser trocado, tampouco admite ser comparado a qualquer divindade. Isso porque ele é um único Deus. Quando os homens oferecem cultos a qualquer subproduto da imaginação humana, o Eterno se sente afrontado, pois a sua glória é eterna e absoluta. Isaías 42, versículo 8, o próprio Deus diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura.
As declarações de Deus a seu próprio respeito ressaltam a sua santidade. Deus, ele é absolutamente separado do mundo, de rituais e de crenças religiosas. Tem uma outra citação aqui bacana que diz o seguinte, né, de um escritor chamado Tozer. Ele diz: entre os pecados para os quais se inclina o coração humano, nenhum é mais odioso para Deus do que a idolatria, pois no fundo a idolatria difama o caráter divino. O coração idólatra entende Deus de maneira diferente do que ele realmente é e substitui o Deus verdadeiro por um Deus feito à sua imagem. Sem dúvida, a gente pode dizer que essa é uma afronta ao Deus Altíssimo, perante os quais os querubins e serafins continuamente exclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus então queria um povo exclusivo. Por meio dos hebreus, né, Deus, o Criador, se revelou de um modo singular. Todas as nações da terra estavam contaminadas pelo paganismo, pela crença em diversos deuses, mas o Deus único e verdadeiro revelou-se a essa nação, que é chamada de santa. Não é por outra razão que ainda hoje, nos dias de hoje, Israel é combatido e odiado. Por ser um povo exclusivo e santo, você sabe, os hebreus, eles foram proibidos por Deus de se casarem, né, de estabelecerem relacionamentos com outros povos. No Novo Testamento, nos dias de hoje, a mesma exigência permanece, né? Que consensuar o templo de Deus com os ídolos. Bom, quais são as exigências, então, que ligadas a esse primeiro mandamento? O primeiro é o amor. O Shema, a profissão central de fé do monoteísmo judaico, que é uma espécie de declaração que deveria ser repetida em uma devoção diária pelos filhos de Israel, diz que há somente um Deus. O mandamento em si, você sabe, é simples, é muito curto, porém os seus desdobramentos dão são de extrema clareza, são de extrema importância para nós, né? O temor, o amor, a adoração, a confiança e a obediência a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, a palavra de Deus diz, Deuteronômio, repetição de diversas leis, diz: ouve, ó Israel, amarás o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O amor é uma exigência ligada a esse mandamento. O segundo é o temor. Precisamos sempre ensinar de forma clara e impactante quem é o Deus a quem servimos, quais são quais são os seus atributos, quais são as suas características. Deus, ele é infinito em poder, santidade, majestade, amor, grandeza, justiça. Deus, ele é supremo, soberano. O temor devido a Deus implica reverência a um ser que tanto pode dar a vida como pode matar. A Bíblia diz: não temais aqueles que podem matar o corpo, mas temais antes aquele que pode lançar tanto o corpo como a tua alma no inferno. O temor e a adoração a Deus são fundamentais para o relacionamento com Ele. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 1, versículo 7: o temor do Senhor, sei que você repetiu aí, é o princípio da sabedoria. Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13 diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes nos teus caminhos, e o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje ordeno para o teu bem. Adoração. Você sabe, o diabo tentou usurpar a adoração de Deus, a condição que é devida única e exclusivamente ao Senhor do Universo. Porém, ninguém pode roubar essa glória que pertence a Deus. Os seres humanos fazem ídolos com a pretensa ideia de que esses ídolos vão tornar uma entidade divina presente. Deus não aceita ser substituído por imagem. No capítulo, ou ainda na lição 3, né, que vai ser ministrada no próximo domingo, o pastor Gilson vai abordar isso ainda de uma maneira mais profunda ao falar sobre idolatria. A Bíblia nos diz que Deus, ele é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores que estão aí na nossa casa agora, nesse momento, adorem a Deus em espírito e em verdade. O outro tópico, a confiança. A verdade, a confiança é a palavra que substitui a fé no Antigo Testamento. Você não encontra a palavra fé, mas confiança.
está implícito no primeiro mandamento que o Senhor é digno de toda a confiança. Quando esse mesmo Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Deus, Ele é um Deus poderoso que tem o que mostrar para a gente. E essa é a confiança que nos leva a buscar a Deus em oração. E por último, o último tópico é obediência. Eu já tinha dito isso aqui numa outra lição, achei interessante. Assim que eu comecei na minha fé, na fé cristã, na caminhada, alguém disse certa vez para mim, aquelas coisas que não estão na Bíblia, mas a gente até pensa assim, cara, isso aí podia estar, né? Porque é muito legal. Alguém falou o seguinte: olha, o abecedário de Deus não começa com ABCD, ele começa com obedecer. Certa vez eu vi o pastor Jeremias Pereira, lá de Minas, né? Lá na igreja presbiteriana lá de Minas, dizer o seguinte, e eu achei isso fantástico. Ele disse o seguinte: quando Deus mandar você sentar, não procura a cadeira. Significa, obedeça a Deus. Obedeça a Deus, isso é importantíssimo. No que tange aos seus preceitos eternos, o Altíssimo é intransigente. A bênção, ela resulta da obediência, e a maldição da desobediência. As insígnias desses resultados estão lá nos montes Ebal e Gerizim, onde profecias, né, foram de alguma maneira proferidas. Profecias que diziam respeito a bênçãos e a maldições, respectivamente. Se obedecer, bênção. Se desobedecer, maldição. É fato, os mandamentos de Deus, eles são impositivos. Assim, obedecê-los significa satisfazer as exigências do próprio Deus. Bom, estamos chegando aqui ao final desse nosso encontro hoje, prazeroso mesmo à distância, mas podemos dizer o seguinte: o que garante o absolutismo de um padrão ético elevado, capaz de estabelecer uma relação harmoniosa entre os homens e os seus semelhantes? Bom, vamos tentar responder essa pergunta. É o fato de existir um Deus que é, ao mesmo tempo, onipotente, justo, bom e capaz de se aproximar dos seres que criou, estabelecendo contato com eles na base do amor. Bom, diante disso, é oportuno perguntarmos a nós mesmos: quanto de nosso tempo, de nossos talentos e recursos dedicamos ao Deus que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais? É oportuno perguntarmos a nós mesmos: a quem ou o que temos colocado no trono do nosso coração, que é o lugar que deve ser ocupado por Deus? Nossos ideais, projetos e planos estão acima dele ou na dependência dele? Responda essa pergunta. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Espero que essa ministração encontre guarida no seu coração. Até o próximo domingo, querendo o nosso Deus. Deus abençoe. Graças a Deus pela sua palavra, que é viva, poderosa, eficaz e que produz fé. Hoje, às 18h30, nós temos a transmissão do culto e eu vou trazer uma palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. E vamos dizer: em nome de Jesus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Declare isso, querido, confiando, crendo ao Deus poderoso. Não há nenhuma enfermidade, não há nenhum mal que tenha um nome maior do que o nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro vida e saúde para você e para a tua casa. Repreendo pessoas que estejam doentes, saia essa enfermidade, receba a saúde, receba a bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.